Olá, meus amigos do Brasil, Europa e Estados Unidos. Ele Boda com mais uma podcast Conversa entre Educadores. Estamos celebrando 15 anos das nossas publicações que surgiram no Brasil e desde 2011 estão nos Estados Unidos, mas sempre com educadores de várias partes do mundo. Hoje eu estou muito feliz de receber o coordenador pedagógico aqui, professor Augusto. Tudo bom, professor Augusto? Tudo bem, Eli? Alegria nossa estar aqui com vocês nesse podcast. Olha que legal. Eu vou começar a pedir para o professor Augusto contar um pouquinho da história dele, se apresentar, a formação, e a gente vai partir daí, então. Muito bem, então, reitero a palavra de alegria de estar aqui com você e com toda a galera que te acompanha, né, Eli? De formação, então, eu sou historiador, né? Sou formado em História, e ao mesmo tempo que eu fazia licenciatura em História, eu fazia também o bacharelado em Teologia, né? Depois disso, então, eu fui para o mestrado em História, então, fiz essa titulação, e organizei mais três pós-graduações aí no meu horizonte de formação, né? Então, eu tenho uma pós em metodologia do ensino de história, outra pós na área de coordenação pedagógica e terminei agora recentemente uma pós em gestão escolar, né? Olha que legal, tem uma Então, a gente, abrangência completa. sim, dentro da história, da teologia e da educação também, né? Muito interessante. Antes da gente continuar, eu vou pedir para você, fez um mestrado em História, então, professor Augusto, conta um pouquinho da sua pesquisa. Ah, muito bem. Eu publiquei, inclusive, em 2023, ela está em formato de livro, né? Através da nossa voz, é a publicação da minha dissertação de mestrado. Dentro do mestrado em História, então, eu arrumei para a discussão da história das religiões, e, em especial, a minha temática e a problemática que eu busquei responder era como que a Igreja Católica, hegemônica no campo religioso brasileiro, via o crescimento, a inserção e expansão das igrejas evangélicas no Brasil. Para isso, então, eu fui para uma revista, até hoje ela existe, né, que é a Revista Eclesiástica Brasileira, e eu trabalhei no período que ela tinha o maior teor apologético, né? A apologética é o ramo da defesa da fé, né? Então, dentro do viés católico, era o período de que os debates eram mais acalorados. E aí, então, a partir daí, eu verifiquei quatro tônicas discursivas, né? Desde uma perspectiva mais acadêmica, de buscar compreender esse outro, quem é esse outro, a partir de um olhar mais acadêmico, então, cultural, social, teológico. Outro mais pelo viés apologético, né? Não, eles não são nossos irmãos, eles não fazem parte do mesmo grupo que a gente. Um outro que era mais informativo, ou seja, aquilo que estava acontecendo no Brasil. E, por fim, todas as documentações, porque foi bem na época do Concílio Vaticano II. Então, minha pesquisa eu pego de 1953 a 1971. Vale lembrar que ela é uma revista de padres para padres, então ela não era uma revista para o grande público. Ela era uma revista acadêmica que circulava entre as dioceses, paróquias, seminários, universidades teológicas do ramo católico no Brasil. Que interessante. E o que te levou a escolher essa temática? Então, eu fui para a história das religiões já desde a minha graduação, porque eu também sou pastor, né? Então, eu digo que eu me criei dentro da igreja, né? E nesse universo eu sempre, pela própria vivência nossa, né? A Uhum. gente vai se constituindo enquanto sujeito. E eu sempre queria entender, por exemplo, de onde que vem na época que eu era criança, ainda tinha um pouquinho mais de preconceito, né? O ser evangélico era algo estranho no Brasil, né? Não é o cenário dos Estados Unidos, que é majoritariamente protestante, né? Desde a sua Uhum. colonização. Mas no Brasil era o contrário, né? Então, ser evangélico era ser o outro. E a partir daí sempre me encantou a palavra do Senhor e aprender tudo aquilo que dizia a respeito dela. Então, para isso, eu fui também para a história, e aí fui para a história das religiões, que é a área, então, que discute isso. Então, dentro dos vários temas, me chamou a atenção esse. E aí a gente fez essa imersão, não havia ainda um trabalho aqui no Brasil sobre esse aspecto, né?
e eu acredito que a gente conseguiu fazer um trabalho aí com contribuição acadêmica, mas também com satisfação pessoal, né? Porque não existe produção acadêmica sem relevância, mas também sem satisfação do pesquisador, né? Exatamente, olha, muito interessante. E se alguém quiser ler o seu livro, onde que está disponível sobre essa pesquisa? Então, tem alguns exemplares à disposição aqui no Mercado Livre, que é bem prático, né? No Brasil, ainda não coloquei na Amazon. Tem também a minha dissertação, que aí é a parte gratuita, né? Disponível também. Sim. E aí o pessoal pode ler o trabalho. Olha que interessante. Então, parabéns pela pesquisa, é uma pesquisa muito Obrigado. válida. E como que foi essa transição, de pesquisa, de historiador, de ser pastor para coordenação pedagógica? Então, ele é uma trajetória bem interessante, né? Eu brinco, né? Brinco não. Eu continuo pastoreando, continuo professor e também sou coordenador, né? Logo depois que eu terminei o mestrado, eu entrei para esse universo também da sala de aula e me inseri numa escola que tem uma proposta de educação que eu acredito muito, que é uma escola de educação cristã. Então, eu me senti em casa, né? E dentro disso, os anos foram passando, e até que eu recebi o convite para entrar como coordenador também no time, né? Decidi, sem muito, sem muita clareza de onde eu estava entrando, né? A coordenação pedagógica, eu costumo dizer que ela é o coração da escola, e por ser o coração, ela é um lugar precioso, né? Porque ela conecta todo mundo ali, Uhum, tudo gira em volta da coordenação, mas é um lugar também de muitos desafios, muitas novidades, muitas pressões, coisas inesperadas, né? Então, foi dentro dessa trajetória, de professor, porque eu acho que para você chegar na coordenação, um lugar de gestão, quando a gente fala de escola, tem que ter um chão de sala de aula, né? Tem que saber o que é ser professor, tem que entender a realidade do ensino-aprendizado, para além de uma teoria, né? Tem que amar a profissão, né? Eu digo até hoje que eu não consegui sair do chão da sala de aula porque eu gosto de estar na sala, eu gosto de estar com os alunos, seja eles dos mais novos, né? Até os mais velhos. Na igreja também a gente atua com a área do ensino teológico, então a, a gente entende, né, a partir da palavra de Deus, que ele deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então, com nenhuma, mas tudo por graça de Deus, a gente entende que a gente tem uma contribuição na área do ensino, né? Porque o ensino, seja ele da palavra de Deus, seja ele lá na escola, ele é um ensino que busca a transformação, né? Então, quem trabalha com ensino tem que se dedicar para aprender e tem que se uhum. dedicar para ensinar. Então, foi dentro disso que eu cheguei na coordenação pedagógica e hoje, graças a Deus, a gente pode olhar para trás e ver muito êxito naquilo que a gente construiu. Não tudo muito fácil, não foram tudo rosas nesse trajetória, né? Mas graças a Deus, Deus tem dado êxito naquilo que Ele tem nos confiado para fazer. Olha que interessante, e vocação, né? E duas vocações interessantes, pastor, professor, coordenador. Então, a primeira pergunta, ainda trabalha em sala de aula como pastor e como coordenador? Sim, sim, Uau, que nas três jornada, hein? esferas. Sim, atuo como professor de história do sexto ano até o primeiro ano do ensino médio, né? Como coordenação pedagógica na escola, então eu atuo com a coordenação da educação infantil Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Ou anos iniciais e finais. E também a gente atua como pastor de uma igreja local. Olha que interessante. E se alguém quiser entrar em contato, qual seria a melhor forma? Pela Pode, igreja, dá para anunciar, pela escola? claro, claro, claro. Vou divulgar aqui, né? Para entrar em contato comigo, pode. Eu acho que hoje o Instagram é muito prático nisso, né? Então o pessoal pode entrar lá, Augusto o Demudo, Guedes, de Augusto Diel, né? Então, Uhum. Augusto de Guedes, pode me chamar lá, quem tiver.
interesse em nos contatar. Quem tiver interesse no livro também pode nos contatar por lá. A igreja que a gente serve como pastor, então, é a Igreja Manancial das Águas. Por esse mesmo arroba encontra no Instagram. E a escola, então, que eu atuo como coordenador pedagógico, é a Escola do Reino, e encontra lá no Instagram por arroba Escola Reino. Tanto a igreja quanto a escola estão localizadas aqui em Passo Fundo, né? Olha que Rio Grande do Sul, interessante. Brasil. Brasil, exatamente. E como que é essa proposta da Escola do Reino? Como você disse, nos Estados Unidos, os protestantes são a maioria e os cristãos evangélicos são muitos aqui. Mas no Brasil são poucas ainda algumas escolas que têm fundo cristão, elas copiam os modelos daqui. Mas a Escola do Reino parece ter uma proposta diferente, nova. Pode explicar um pouquinho? Claro, com muita alegria. Então, na verdade, a gente também tem uma raiz estadunidense, né? Ah, eu digo que a história da nossa escola está ligada à história da educação por princípios. Me perdoa se meu inglês não for tão bom, mas essa proposta nasce nos Estados Unidos como Principal Approach, né? Abordagem por princípios. Ela está ligada já na formação das 13 colônias, tá? Em que se identificou 7 princípios governamentais que estavam na raiz da colonização, desses puritanos, dos pais peregrinos que vêm da Inglaterra para colonizar. Harvard foi fundada como uma universidade, uma escola por princípios, né? Os anos se passaram e nos anos 50, duas pedagogas, a Rosalie Slater e a Verna Hall, queriam entender por que os Estados Unidos era a potência que era e observavam uma geração de um declínio moral acentuado. Diante disso, essas pedagogas vão encontrar esses 7 princípios na colonização, na raiz da colonização, ao mesmo tempo que um teólogo e pastor, o Paul Gelli, também chegou a esses 7 princípios na leitura e na análise da Bíblia Sagrada, né? Diante disso, então, se fundaram escolas, né? Tem a FACE, que é a Fundação Americana Cristã de Educação, alguma coisa assim, tradução livre, tá, por favor. Não, tudo bem. Mas fez, e tem a Stone Bridge, que é uma escola aí também. E nesse mover, uma professora mineira foi para os Estados Unidos, conheceu, se apaixonou, ficou lá, até que o momento, né? Eu costumo dizer que para quem crê, nenhum argumento é necessário. Para quem não crê, talvez os argumentos não façam sentido. Uhum. Mas a Cida Matar, uma pro-mineira, no meio de uma manifestação lá escolar, né? Segurando a bandeira do Brasil, era um desfile escolar. Deus falou com ela: volta para o Brasil, eu tenho preparado pessoas que vão ouvir a tua visão. Ela voltou para o Brasil, não, muita gente não deu bola para ela, até que o pastor Márcio Valadão, né, hoje já está aposentado, mas é pastor de uma igreja muito relevante no Brasil, que é a Igreja Batista Lagoinha, né? Ah, Ele sim. vai ouvir, ele vai ouvir e ele vai criar a primeira escola de educação por princípios, isso no final dos anos 80. A partir disso, então, vai ser criada no Brasil a AECEP, que é a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios. Hoje já somos mais de 150 escolas no Brasil que trabalham com essa perspectiva, que eu costumo dizer que a gente visa dois alvos muito claros: educação com excelência acadêmica, mas com a formação de uma cosmovisão e de um caráter cristão. Então, a gente busca aliar as duas coisas, né? Então, o aluno vai aprender todo o conhecimento acadêmico que ele precisa na escola, aliado a uma. Às vezes a gente junta cosmovisão e caráter, mas são questões diferentes. Caráter é quem eu sou e o que eu faço. Uhum. Cosmovisão é como eu enxergo o mundo, né? Então, a gente busca trabalhar nesses dois alvos como escola. Para isso só é possível quando a gente tem uma aliança com as famílias. Então, na escola, a gente sempre defende isso. Nós somos a igreja que se organiza em escola e, em aliança, nós trabalhamos com a formação dos nossos alunos, né? Então, escola e família buscam falar a mesma linguagem e buscam conduzir a criança para o mesmo lugar. Então, por isso eu digo assim, é uma proposta muito clara e objetiva, né?
Nos Estados Unidos tem uma questão diferente. A escola pode elaborar o currículo e submete ao governo. No Uhum. Brasil, não. No Brasil, o governo determina o currículo e a escola só obedece, né? Então, o currículo vem de cima para baixo. Mas o que nós temos é uma possibilidade metodológica de como nós vamos conduzir o currículo. E aí que nós entramos e nos constituímos como escola de educação cristã. Olha que missão linda, exatamente. E aqui nos Estados Unidos também tem o homeschooling. Se as Sim, pessoas não estão adaptadas na sua região, não encontram uma escola, tem programas cristãos com diretrizes que as pessoas podem sim, comprar e ser tutores dos seus próprios filhos. No Brasil claro. ainda não está autorizado o homeschooling. No Brasil ainda não foi legalizada, inclusive muita gente aqui no Brasil, muitos pais homeschoolers, eles usam os materiais da educação por princípios para Uhum, trabalhar a educação domiciliar, né? Então, exatamente. a gente acaba tendo uma aproximação, né? Olha que interessante. Muito lindo. E é tão bom ouvir uma podcast de um pastor com um background em história, porque daí você vai contando os fatos, né, e tal, as datas. Muito Ah, legal, obrigado. professor Augusto. Muito legal. E para quem está te escutando, infelizmente a nossa podcast tem tempo limitado, o que você deixaria, assim, já analisando essa trajetória da escola, a tua trajetória pessoal, uma mensagem final para os teus ouvintes de hoje? Quero aproveitar mais uma vez e agradecer ele. É um prazer estar aqui contigo, né? Acompanhar, conhecer mais teu trabalho e também estar com todo esse pessoal aí ah, dos vários continentes da Terra, né? Acompanhando esse momento conosco. É importante sempre a gente entender que a nossa vida ela tem um propósito e um sentido. E é impossível a gente entender que as coisas terminam aqui, né? Então nós como cristãos nós trilhamos uma trajetória em que a nossa esperança ela é muito maior do que toda e qualquer circunstância que a gente possa viver. Então a gente entende que a nossa vida ela tem sentido, ela tem um propósito e para isso nós somos comissionados. Comissionados a abençoar pessoas, a influenciar pessoas, a transformar a realidade na qual nós somos inseridos através da presença de Jesus na nossa vida e na vida daqueles que podem nos acompanhar. Então, gostaria de trazer uma palavra de esperança para que cada um possa se entender como um agente influenciador e transformador e que, em primeiro lugar, a nossa história precisa ser transformada. A gente cura para a gente é curado para curar, a gente é amado para amar e que essa mensagem de fé e de esperança, que é o Evangelho de Jesus Cristo, possa encontrar aí um espaço no seu coração e também transformar a sua vida. Olha que mensagem linda, pessoal. Então vamos ter esperança. Amar para ser amado. Gostei da finalização. Pastor, geralmente quem é cristão que vem aqui na nossa podcast faz uma oração breve para quem está ouvindo. Você gostaria de fazer uma para o pessoal que está Por aí? favor, Aproveita. vamos orar, vai ser uma alegria. Então vamos lá. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro e queremos juntos orar. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus por termos esse tempo aqui juntos tão precioso. Pai, que o Senhor possa abençoar a família, a vida de cada um. Que cada pessoa, Deus, que acompanhou esse podcast, eles possam te conhecer, Senhor Jesus. Amado Espírito Santo, a tua presença enchendo cada coração. E que a tua palavra de fé e de esperança, ó Deus, possa alcançar todos os corações para a glória do Senhor, Pai. Que nós possamos ver, ó Deus, o conhecimento do Senhor encher a terra, como as águas cobrem o mar. Nós te louvamos, Deus, pela vida da Eli, pedimos que o Senhor abençoe a ela e a todos que acompanham esse canal, esse podcast, para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, Amém. pastor. Senti uma paz agora. Que Pessoal bom, de isso é Deus que casa, faz, né? só Deus é uma paz inexplicável, né? Pessoal, muito obrigada por acompanhar mais uma podcast e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais.